Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do Flusão para você, hein, meu amigo. Olha o que a gente descobriu, né? Zubeldia pode deixar o Fluminense? Rapaz, que loucura, hein? Mas relaxa, vou te contar tudo que tá acontecendo, eu te prometo, tá bom? Mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like aí, querido. Querida, nos ajude, por favor. Não deixe de clicar no like e ajudar aqui o canal do Flu. Mais uma informação que a gente conseguiu aí, né, juntamente com o nosso repórter Thiago Manolo. Informações que vêm lá do Equador, meu. Rapaz, vamos trazer pra você. E ó, sabe que durante o vídeo aparecem os produtinhos vendendo por aqui, né? Aqui embaixo. Sabe que você pode ajudar o canal do Flu se você comprar por esse link. E é isso mesmo. Talvez você não queira o produto que eu coloquei aqui pra você. Mas se você clicar e através desse link comprar um outro produto que te interesse também, você vai ajudar o Hora do Flu também. Então, nos ajude aí, né, comprando aquilo que você precisar pelos links aqui do canal. Show de bola? E claro, poxa, confere se você está inscrito no canal do Flu. Estamos com quase 100 mil inscritos. Olha o trabalho que a gente está fazendo aqui. Agora, eu ia até perguntar a vocês, alguém já falou sobre esse assunto? Dessa possibilidade do Zubeldia? Meu amigo, a gente, ó, trabalha para trazer e deixar você sempre muito bem atualizado. Bora lá! Antes de falar de Zubeldia, pessoal, eu só, pelo amor de Deus, gente, que hoje eu recebi chuva de mensagens dizendo que o GE trouxe a informação que o Guga está sendo vendido. Então, gente, eu tenho contato com meu amigo Marcelo Neves, eu até, né, quando eu ia entrar em contato com ele, eu vi que ele já tinha postado que, ó, está circulando um print, né, do Guga vendido como se fosse informação do GE. E ele fala, não não sei mais falar direito. Publicamos nada disso. Tudo nosso está no GE. Aí o que aconteceu? Eu fui lá no GE e realmente não tem nada de Guga, não. Dessa venda do Guga para a Itália, não sei o que lá, né? Então, assim, meus amigos, quando esse tipo de notícia aparecer e você ficar muito empolgado com isso, primeiro, é bom que você vá na fonte, né? Igual aqui. O Hora do Flu, a gente também traz notícias exclusivas. Às vezes eu não coloco no Instagram, às vezes eu não coloco no TikTok, porque eu gosto às vezes de priorizar quem tá assistindo o vídeo aqui, né? Só que, cara, nessa daí, às vezes muita gente fala que a gente falou uma coisa, mas a gente não falou nada daquilo, ou distorce o que a gente falou. Então, é bom que você siga o canal para você saber, de fato, na origem da fonte, mano. Aqui a fonte, tu já vai saber do que tá acontecendo. Então, sobre o Guga, pessoal, já não publicou nada dessa venda aí, não. Nessa possível venda aí do Guga. Depois eu recebi alguns prints mesmo de vocês. E o que eu vi é que nem o valor, né? No print dizia que seria 6 milhões de euros. O Guga vale 2 milhões de euros. Ele é avaliado no mercado. Então, pô, o Fluminense estaria vendendo absurdamente. Então, são coisas ali que não fazem muito sentido. Tiago, tu tá falando que o Guga não vai sair? Eu não tenho informação do Guga tá negociando a sua saída, não. Pode acontecer, talvez ele esteja, não sei. Só que essa informação que a galera me mandou, muita gente perguntando, o próprio GE negou aí que tinha lançado aí essa informação. Mas já fizeram isso com o Hora do Flu várias vezes, tá? Já fizeram isso com o Hora do Flu várias vezes. Eu já trouxe aqui pra vocês. Aí muita gente acha que a gente falou aquilo lá. Aí as pessoas falam, você falou que... eu lembro até que foi o Vargas, né? Falaram que a gente cravou que o Vargas ia jogar no Fluminense. Aí eu falei, gente, quando for assim, abre o canal, Hora do Flu, e vê lá. Show? Façam isso também com o GE, qualquer outro canal, né, que publique informações exclusivas também. Mas vamos lá. Mas eu vi que a galera meio que tá afim que o Guga meta o pé, né? Rapaz, o Guga não convence vocês, né? Rapaz, vou confessar que a mim também não. Eu falo isso pro Thiago Manolo, ele fica pra morrer comigo. Eu falo, cara, vocês falam... Eu acho que o Guga é um bom lateral para compor elenco. Quando ele tem responsabilidades maiores, eu acho que ele deixa... É sensação, tá? Mas parece que muita gente tem essa sensação aí em relação ao Guga. Mas bora seguir. E se ele ficar, que ele arrebente aí no Fluminense, que o Guga mande bem aí no Flusão. Mas bora trazer essa informação que muito provavelmente você tá nervoso. Querendo saber, Thiago, que papo é esse? Zubeldia pode deixar o Fluminense? Meu amigo, olha isso aqui. Olha só, galera, o que a gente conseguiu, né? É bem sério, tá bom? Mas olha só. O Zubeldia volta a ser apontado como o principal nome da FEF, né?
que é ali a Federação Equatoriana de Futebol, para o futuro da seleção do Equador, tá, pessoal? É isso que está rolando aí, que a gente descobriu. Então, assim, Zubeldia voltou no centro das atenções aí do futebol equatoriano, né? Para quem não sabe, o grande trabalho do Zubeldia até os dias de hoje é o trabalho ali da LDU, né? Então ele é muito bem visto, né, lá. E o que tá rolando é o seguinte, a gente viu que veículos de imprensa local passaram a apontar o Zubeldia como o principal nome no radar da Federação Equatoriana de Futebol para comandar a seleção nesse próximo ciclo, tá bom? Reforçando ali o enorme prestígio dele construiu na sua passagem vitoriosa pela LDU. Então, meus amigos, tem aí o Equador de olho no Zubeldia, tá? Apesar de ainda não existir qualquer negociação oficial em andamento, a imprensa equatoriana trata Zubeldia como candidato número um, meu amigo, o principal, né, para o futuro projeto à frente da seleção. Cenário que volta a colocá-lo em evidência no país. Galera, informação nossa aqui, olha só. Esse, inclusive, não seria a primeira investida da Federação Equatoriana. Olha o que aconteceu. Lá em julho de 2024, após a eliminação do Equador na Copa América e a saída do Félix Sanches, a FEF, né, procurou o staff de Zubeldia e apresentou uma proposta para que ele assumisse a seleção. Tá? Isso rolou. Mas o Zubeldia agradeceu o interesse na época, né? Lá em julho de 24. Ah, o quê? 2 anos atrás, né? E ele optou em permanecer no São Paulo, tá? Porque ele tinha chegado no São Paulo ali há poucos meses, tá? Então, o Zubeldia recusou a seleção equatoriana, tá bom? Lá em 24. Agora, 2 anos depois, seu nome reaparece com força, sem qualquer confirmação de novas conversas entre as partes, tá? É sempre bom deixar isso claro. A gente não conseguiu saber como que tá isso, se já tá rolando nos bastidores ou não, né? Mas a própria imprensa equatoriana já começa a colocar Zubeldia como favorito para assumir ali a seleção. E, rapaz, isso aqui pegou eu desprevenido, rapaz. Eu tava hoje, né, trabalhando, aí o Thiago Manolo trouxe essa apuração, eu fiquei assim, que isso, cara? Então, o que tá rolando é isso. Assim, a seleção equatoriana tem um interesse no Zubeldia. E agora, né? Como que fica o Fluminense? Relaxa. Até agora, pelo que a gente viu, né, não chegou nada no Fluminense. O que a gente sabe é a intenção da FEF, né, da FEF, né, em relação a contar com o Zubeldia. Então, o Fluminense se mantém, né, ali e tudo mais. Eu fico me perguntando, de verdade mesmo, se o Zubeldia vai aceitar isso aqui novamente. Ele recusou já 2 anos atrás, na época de São Paulo, né? Depois o São Paulo até insistiu bastante com ele, as coisas não andaram e ele acabou sendo demitido. Eu não sei se você lembra disso. Não sei se depois disso ele vai pensar, peraí. Não, pô, na última vez que me ofereceram eu não fui. Não sei se ele se arrepende ou não disso, a gente não tem essa informação. Mas agora é uma nova oportunidade que deve surgir nos próximos dias, tá? A gente até conversando aqui com o Thiago Manolo, nosso repórter, parece que vai ter uma confirmação no máximo para semana que vem em relação a isso aí. E lá ele é tido como número 1, o principal nome para assumir a seleção equatoriana. Então fica o Fluminense ligado no que tá rolando aí, porque Zubeldia pode sim deixar o Fluminense caso a proposta chegue, né? E realmente ele aceite para lá. Agora eu vou falar sobre a minha opinião sobre esse assunto aqui. Eu tenho minhas críticas ao Zubeldia, você sabe disso, né? Acho que todos nós temos. Mas vou ser honesto, cara. Eu tenho a sensação que o Zubeldia não aceita isso, não. Ah, Thiago, pô, nada a ver, aceita. Não, pode acontecer de aceitar. Agora eu tô falando uma opinião. Porque, eu não sei se você sabe, mas o Zubeldia, pra tu contratar ele tem cheio de questões, né? Uma história que a gente tava conversando hoje, mais uma vez com o Thiago Manolo, e uma história era a seguinte. Você sabe por que o Zubeldia não foi pro Inter antes de vir pro Flu? Porque ele descobriu que o Inter estava conversando em paralelo com ele e com o Ramon, né?
Aí quando ele descobriu que o Inter estava fazendo isso, ele declinou do Inter. A primeira coisa que ele vai falar com o Mário, quando o Mário liga pra ele, pra uma possível vinda pro Flu e tal, ele pergunta se o Mário estaria conversando com outros treinadores também. O Mário falou, não, conversando só com você, por causa gostamos do seu trabalho, queríamos saber de você, a sua disponibilidade. Aí ele foi e aceitou o Fluminense, porque o Fluminense, segundo o Mário, estava conversando apenas e exclusivamente com ele. Então isso mostra um caráter, querendo ou não, bem diferenciado, né? Aí eu te pergunto, diferente do São Paulo, que demitiu o Zubeldia, você tem o Fluminense que teve motivos para demitir o Zubeldia. E dentro do próprio Fluminense existiam pessoas importantes que queriam a saída do Zubeldia. Só que o Zubeldia foi mantido, né? Parte da torcida também queria a saída do Zubeldia e ele foi mantido. Então o Fluminense, querendo ou não, arriscou muito para manter Zubeldia por causa da sua campanha pífia no início da Libertadores, né? O Campeonato Brasileiro estava bom, né? Copa do Brasil, ok. Mas chegava na Libertadores a situação estava diferente, né? Tava ruim. E agora, o Fluminense dá para o Zubeldia, querendo ou não, soluções, né? O Fluminense traz aí um Thiago Silva, o Fluminense traz aí um Hulk, né? Então o Fluminense fortalece o time de Zubeldia para que o Zubeldia continue seu trabalho. Podia ter demitido e não demitiu. Então, assim, eu analisando todo esse contexto dos bastidores de Zubeldia em relação ao Fluminense, eu vou ser honesto. Como ele recusou lá em 24, eu acho que o Zubeldia, chegando essa proposta aí, ele deve recusar e se manter no Fluminense, tá? Porque seria, nesse caso, ele que gosta de ser o cara de não, se conversar com outro treinador enquanto tá conversando comigo, eu não aceito. Mostra que o Fluminense fez tudo por ele também, né? É agora o Fluminense que fez tudo por ele, arriscou a temporada toda por causa do treinador, traz reforços independentes se traria ou não, né? Não é só pelo Zubeldia, eu entendo, mas também trouxe, né? Fortaleceu, manteve o treinador. Aí agora ele fala, não, então, eu vou pra seleção, né? Sei lá, ele não parece ser esse tipo de cara, tá? E também não acho que se ele fosse pra seleção ele estaria fazendo algo errado, tá? Eu acho que ele tem que ver o que é bom pra ele, né? Mas pelo que eu vejo e o que o pessoal fala de Zubeldia, ele é um cara que pode ter seus defeitos, como a não utilização da base, possa ser que ele comece a usar a base agora, né? Mas tô falando até antes da Copa, a situação era essa. Então é isso, meus amigos. Pode acontecer a saída do Zubeldia aí para a seleção equatoriana, caso ele aceite, porque a tendência é que chegue a proposta para o Fluminense para ter o seu treinador. Isso já aconteceu com o Flu também em relação a Fernando Diniz, né? Fernando Diniz, já aconteceu com o Muricy, né? São casos que eu lembro, né, de seleções querendo ali o treinador do Flu, né? Eu lembro que o Muricy recusou a CBF, ficou no Flu e foi campeão, né? O Fernando Diniz também, mas ele aceitou, né? Meio que ele ficou lá e cá, né? Já o Zubeldia também não teria essa parada de divisão, né? Seria ou lá ou cá, com certeza. Então vamos ver o que vai acontecer, mas essa é a informação que a gente queria dividir com você, que Zubeldia é um dos nomes favoritos aí para assumir a seleção equatoriana. Show de bola? Então vamos nessa, diretor? Agora eu fiquei curioso por fim dessa história, hein? Mas a gente deve ter o fim dessa história em breve, tá bom? Então é isso, não esquece de se inscrever, de deixar aquele like, de ativar o sininho tricolor. E ter você aqui é um grande privilégio, aí. Tamo junto. Beijo no seu coração, fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.